estou mais uma vez falando com vocês, diretamente do canal Frater, Autismo e Altruísmo. Tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo ótimo com vocês. Aqui também está tudo ótimo. E hoje, dando continuidade aos temas da comunidade do canal Frater, eu venho trazer para vocês mais esse tema interessante, que é o autismo e a síndrome de borderline, né? É interessante eu trazer esse tema porque em um dos vídeos da comunidade do canal Frater eu fiz uma abordagem sobre o autismo em que eu coloquei um exemplo, né, do limite de águas, o divisor de águas, e diferentemente desse exemplo que eu coloquei, a síndrome de borderline ela tem alguma coisa que parece semelhante, só que ela não tem essa assemelhação, né? E é exatamente isso que eu gostaria de abordar com vocês, né? Se há alguma semelhança ou não, e a gente desmistificar isso, né? Então, eu acho bem pertinente, né, que a gente compreenda as diversas síndromes que existem no meio, logicamente, mas tem aquelas síndromes que são as mais curiosas, né, que as pessoas ao começarem a entender, elas começam a sentir cada vez mais curiosidade para aprender mais sobre elas, né? E a síndrome de borderline é uma delas, porque essa síndrome, quando a gente vai percebendo, né, as características da pessoa que possui essa síndrome de borderline, a gente acaba assemelhando com aquelas pessoas que estão vivendo na margem da sociedade, né? E esse nome borderline não é à toa, né? Porque é uma linha da borda, né? É a borda da sociedade, é uma pessoa que vive na linha, naquela linha que delimita a borda, ou seja, é o mesmo que dizer que a pessoa vive às margens da sociedade porque o comportamento dela e as características dela não condiz com aquelas características predominantes da sociedade, ou logicamente, né, a sociedade acaba por força de, cultura, acaba excluindo essas pessoas, né? E às vezes o próprio comportamento do borderline ele acaba, logicamente, se auto-excluindo porque o comportamento dele não condiz muitas vezes com o comportamento usual, vamos dizer assim, da sociedade. Então, em alguns aspectos a gente pode perceber que se assemelha ao autista na característica, né, de não condizer com algumas associações, né, algumas coisas associativas que a sociedade apregoa, né? Então vamos dar uma analisada aqui. Eu vou pegar uma imagem muito figurativa, né? Só para a gente ter uma ideia de algumas características. Deixa eu ver se eu já tenho alguma captura aqui. E se eu não tiver essa captura, eu coloco uma imagem nova aqui. Deixa eu ver. Propriedades. Vamos lá então. Consigo pegar bem rápido aqui uma imagem para a gente poder pegar algumas características borderline. A gente, dentro dessas características, a gente poder trabalhar algumas questões. Bom, a síndrome de borderline, ela também é conhecida como síndrome do transtorno limítrofe, né? O que seria esse transtorno limítrofe? Que está no limite ali da sociedade, né? Lembra que eu disse para vocês que às vezes tem pessoas que ficam dentro do tufão de acontecimentos da sociedade, tem pessoas que usam aquele jargão dizendo assim: ah, você está no olho do furacão, ou seja, você, o seu comportamento, suas atitudes foram tão polêmicas que você ficou bem no meio, né, de toda aquela interatividade social. Então, o jargão popular diz: você está no olho do furacão. Quem usa muito esse jargão é o Danilo Gentili, né? Mandar um abraço para ele. Pessoal,
O transtorno da personalidade limítrofe nada mais é do que o limite ali na borda. É, a gente sabe que um copo cheio, ele tem um limite dele ali, que é a bordinha que começa a derramar. Então, o transtorno da personalidade limítrofe é aquela que está no limite ali, pronto para transbordar. E esse transbordo que a gente diz é sair totalmente, dissociar totalmente das condutas sociais, né? Então vamos lá. Em relação às emoções e em relação ao comportamental, né? A, o borderline, ele vive muito a questão da emoção. Então ele se distingue um pouco do autista, porque o autista vive mais a razão, né? Então existe uma diferença significativa, logicamente, né? Mas ele vai se distinguir é, nessa questão aí de estar dispareado com a sociedade, porque o autista ele se distingue e se disparia da sociedade por ter uma reclusão mais voltada ao racionalismo, né? A sua questão de racionalidade, né? E, e o borderline ele vai estar voltado para a questão emotiva, né? Então, se a gente percebe que a questão do borderline, né? Se a gente sabe que a questão do borderline é emotiva, né? É muito fácil de entender que ele vai ter tédio. Por quê? Porque o contrário da emoção, daquela emoção alegre, daquela questão emotiva em que você ficou feliz e contente por alguma coisa, né? O contrário, nós temos a questão da emoção, de você se emocionar por você ficar muito comovido com alguma coisa, né? E você estar contente, digamos, e você chegar a chorar de felicidade. E também tem as emoções que são contrárias, né? Que são aquelas emoções de tédio, né? Que são aquelas emoções de pessimismo. Então é comum a gente perceber que o tédio, né? E é fácil também a gente perceber que o tédio é relacionado a pessoas que têm as questões emotivas, né? Como o seu viel principal, né? Então o borderline vai ser muito comum denotar, pode ser que a gente denote, né, o tédio, a adoração, né? Ele começa a adorar muito uma coisa, que é quando é trabalhada a questão da emoção em qualquer sentido empresarial ou sentido social, a gente trabalha muito essa questão de adoração porque as pessoas e os estudiosos eles sabem que as pessoas, uma vez tomadas pela emoção, elas vão se apegar a alguma coisa, algum objeto, algum tema, né, ou alguma religiosidade, enfim, né? Então esse tema de adoração é muito comum em pessoas emotivas, né? A ânsia é uma coisa mais intrínseca, né, que vai ter que ser estudado nesse, né, nessa questão aí fisiológica. O desgosto, que já é uma coisa mais detectável, né, que uma pessoa ela começa a ficar desgostosa com uma situação, porque às vezes aquela situação volta muito à racionalização, né? E essa questão da racionalização não é a praia do borderline, né? Já o autista seria interessante a questão da racionalização, você ensinar para ele uma coisa e ele ter que seguir algum tipo de regra, algum tipo de demanda, para ele seria mais a praia dele, né? Embora ele tenha também as suas dificuldades e as suas questões, todo ser humano tem. E a questão de raiva, né? A raiva é detectada no borderline porque o borderline estando no limite, né? Logicamente que ele, a sua mente, a sua intelectualidade, ela vai omitir as questões internas sociais, né? Aquelas que estão mais no olho do furacão. Então, às vezes, ela traz aquela questão das pessoas que estão mais internamente na sociedade, né? Mais inteiradas, né? Mais interconectadas na sociedade, e ele traz para a borda, e quando ele traz para a borda, ele acaba sentindo raiva
porque na borda da sociedade, né, na parte limítrofe da sociedade, é onde ficam as questões que não são tão rigorosas, né, aquelas questões que já estão mais amenas. É como se a gente considerasse o oceano, né? Na borda não tem tanta pressão, e à medida em que a gente entra, que vai ficando mais fundo, o negócio começa a ficar mais compacto, né? As moléculas se compactam mais e começa a ficar mais intenso, até mesmo pela intensificação, né, das moléculas, né, da quantidade de moléculas que estão sobrepostas. Então, na sociedade, conforme vai sobrepondo coisas, o borderline ele vai se distanciando e vai se livrando disso, né? Então, é muito característico o borderline se esquivar, né, da sociedade e das responsabilidades, né? E apresentar essas questões de raiva, de indignações em relação às pessoas que aceitam facilmente isso, porque para aquelas pessoas é, é, nada mais assim óbvio que para elas faz parte do natural, né, do conviver, né? E a questão do medo também é uma questão menos detectável, mas é uma questão que pode acontecer, né? Porque relacionada à emoção, logicamente que as pessoas que não têm muitas informações, né, não se interagem ou interconectam muito nas informações e vivem mais na questão limítrofe, né? Essas pessoas elas estão menos interconectadas, então elas se sentem como pessoas desprotegidas, né? E aí nessa questão do medo, né, trabalha-se junto à vulnerabilidade, né, porque a pessoa fica vulnerável de acordo com a menor intensidade com que participa das coisas, então não se sente um ente, né, conecto no mundo, né? A tristeza é muito trabalhado também interrelacionado a essa questão do medo e vulnerabilidade, porque a tristeza ela é a definição de tudo isso, né? Quando você define que você está ali na borda, né? E você não sabe o que está acontecendo, porque na verdade você naturalmente não se estuda a si mesmo, né? Para dizer eu tenho isso ou eu sou dessa forma, né? Dessa maneira, você simplesmente o seu intelecto faz um comparativo social e você se sente excluso, né, dos demais. Então, notoriamente, né, e muito comumente, para as pessoas que sofrem da síndrome de borderline, essas pessoas elas vão comumente sentir, né, uma tristeza típica, né, do borderline e atípica em relação à sociedade. Bom, comportamentos temor, pessoas que temem ser abandonadas, justamente porque na borda não tem elo, né? Então o elo ele faz com que a pessoa se sinta mais conecta e a ausência desse elo faz com que a pessoa se sinta mais desconecta do mundo e isso venha com aquele presente, né? Um presente de temor, de se sentir esquecido, abandonado, de sentir que você é, pode perder alguém também. Eu lembro muito, né, de um comentário que a Xuxa fazia e ela falava para as crianças não se esquecerem dela, né? De certa forma era uma apresentação de um temor, de um medo de perder, de ser esquecido. Então ela falava assim: você vai se lembrar de mim e tal, né? Eu me lembro porque eu sou muito fã desde criança, né? Porque eu venho acompanhando o trabalho dela e ela faz o aniversário na mesma data que eu. Então a minha mãe sempre comprava os discos, né? E a gente sempre acompanhava quando criança, né? E eu me lembro das frases. E a questão das pessoas famosas, que é uma questão, é o caso da Xuxa, né? Que é uma pessoa famosa, e é um dos temas da comunidade do canal Frater que eu vou trazer aqui para o canal também, o autismo, como que é a mente do autista e a mente em relação às pessoas famosas, né? A mente do autista em relação à mente das pessoas famosas e, essa questão vocês vão começar a perceber que é muito pertinente já nesse vídeo, né? Porque o borderline ele fica na, na questão, né? É, na parte limítrofe ali do relacionamento. E as pessoas famosas também, né? Porque as pessoas famosas elas
automaticamente elas fazem parte de uma elite, né? De pessoas, e não é todo mundo que é famoso, então é uma pequena parcela de pessoas que é famoso. Então, de certa forma, a condição, né, de ser famoso, né, o simples fato de ser famoso condiciona as pessoas famosas, né, a ter essa característica limítrofe, né, a ter essa característica de ficar mais na borda, né, embora muitas vezes, quando acontece qualquer coisa polêmica, eles ficam no olho do tufão, como o jargão popular diz, né, ou no olho do furacão. Mas a questão deles às vezes é até pior, porque eles ficam naqueles zing-zang, né? Naquele vem e vai. Por quê? Porque ao mesmo tempo que ser famoso, né, o coloca numa condição diferenciada e limítrofe, né? E limitada de certa forma, né? Ao mesmo tempo ele pode ser arremessado para o meio do tufão, é, porque no meio do tufão já existe aquela cultura de que pessoas famosas têm que saber o que fala, por ela ser uma referência, ela tem que se comportar conforme a sociedade espera que ela se comporte. Então ali, entre aspas, existe um código de ética, mas esse código de ética existe mais para as pessoas que lidam com ética e para as pessoas que estão vivendo ali na conectividade do que para o próprio famoso, porque o famoso às vezes ele entra nessa questão aqui abaixo da tristeza de vulnerabilidade, né? Vulnerável ele fica, né? Então a síndrome de borderline ela vai colocar o indivíduo como um indivíduo vulnerável, porque esse indivíduo ele não sabe, né, que ele é daquela forma e que existe essas leis com ele, né? E tudo isso vai se desprendendo em relação à sociedade. A questão aqui, quando a gente compara com o autismo, é que o autista, né, ele não faz aquela conscientização, que ele não participa daquele trabalho de conscientização de se comparar a si mesmo frente à sociedade. Já a síndrome de borderline, né, a pessoa com síndrome de borderline, ela tem essa condição dela se identificar, né, e comparar como que ele está de repente diante da sociedade. É por isso que eu dizia para vocês que o autista ele não vai sentir, né, olha como é que os temas se conectam, né? Ele não vai sentir uma tristeza por uma coisa que a sociedade comumente sente. Por isso que eu coloquei recentemente lá na comunidade do canal Frater, se você não levar o autista, né, para o parque, se ele vai ficar triste com você. Para ele não vai assim se importar de você não levar ele, né? Agora, se você avisar ele, demonstrar para ele que você vai, embora demore muito tempo ou você não tenha nessa essa rotina, ele vai se lembrar porque geralmente os autistas possuem memória muito boa. Ele vai se lembrar e vai apresentar para você um comportamento alegre de repente, né? Ele vai demonstrar uma responsividade que é uma resposta, né, em relação à atitude de você sair ou não. Mas se você esquecer, ou se você não der para ir, ou se as condições não der para fazer algo, obviamente que, diferentemente do borderline, o autista ele não vai se colocar na comparativa e se comparar dizendo, olha, eu tenho uma camiseta inferior, de marca inferior à camiseta do meu irmão. Ou dizer assim, eu tenho uma camiseta superior à camiseta do meu irmão. Para ele, isso pouco importa, são características sociais que pouco importa. Já para o borderline, ele constantemente ele se compara. Então, se você tiver, por exemplo, borderline, né, sem um carro e ele constantemente vendo pessoas com o carro do ano e trocando o carro, ele começa a se incomodar com aquilo. Então, ele está na borda e ele começa a sentir tédio, começa a sentir adoração, que ele começa a adorar o acontecimento. E muitas vezes ele vai achar que está vindo para ele aquilo, né? Ele vai falar, poxa, todo mundo está sendo abençoado, todo mundo está prosperando, então acho que tão logo vai chegar a minha vez de prosperidade. E essa vez não chega para ele, porque não chega na borda, né? É como aquela onda que vai arrastando tudo, aí na borda vai ficando bem fraquinha, né? E aquela intensidade, aquela emoção toda da borda, do meio,
ele não vivencia, ele apenas fica olhando, né? Então, o borderline, ele é muito visual, né? É aquela questão visual. Já o autista, ele não tem essa questão de ficar olhando. Ele sequer olha nos olhos das pessoas ou olha quando você chama. Então, olha que interessante, né? A gente está conectando aqui, está começando a perceber que os temas da comunidade do canal Frater, eles vão fazendo sentido, né? De repente, amanhã, quando eu entrar com o tema do autista, né, da mente do autista e a mente de uma pessoa famosa, vocês já vão saber que eu vou dar uma pincelada no assunto borderline, justamente porque a mente da pessoa famosa ela é uma mente mais limítrofe, justamente pelo fato deles serem parte de uma elite, né? Então eles não são a maioria, são a minoria, então eles estão ali no limite, ali na parte limítrofe, que são aquelas poucas pessoas que são um destaque, né? Que estão ali num destaque para a sociedade. Bom, pessoal, então a gente tem aqui o temor a ser abandonado pelas pessoas com borderline. A gente tem uma propensão a idealizar pessoas, logicamente, né? Porque aqui nessa idealização de pessoas, ele está tentando trazer a pessoa para o universo dele, né? Porque essa idealização, né? É aquela questão, eu comparo, essa pessoa ela sempre vai apresentar algo mais conecto do que eu, porque eu vivo aqui na borda, né? Eu vivo no limítrofe e eu quero que essa pessoa aqui, né? Ela seja, continue sendo a referência para mim, então eu vou idealizá-la. Mas ele idealiza uma série de pessoas, né? Não é só uma pessoa, tem uma série de idealizações. Por quê? Porque a maioria das pessoas estão mais conectadas do que a minoria. O centro ali de uma célula, né, é mais compacto e mais intenso e mais cheio de coisas do que as bordas. A membrana celular ela é sensível, embora ela seja muito seletiva. E o núcleo ali, junto com o citossol ali, junto com a parte, né, ali do centro, né, da célula, ela possui um maior número e uma maior condensação de coisas, né? Então tem bastante coisas, né? A maior quantidade de propriedades está no centro e na borda a menor quantidade de propriedades, e a borda ela serve mais para uma troca, né? Com o meio externo, né? Então o borderline, você vai perceber aí que muitas pessoas com a síndrome de borderline, eles gostam muito de temas universais, gostam muito de comentar sobre OVNIs, alguns deles, né? É por isso que quando você vai fazer um teste psicológico, né, tá lá numa questãozinha lá se você gosta de temas universais, porque se você demonstrar muita propensão a temas universais, isso vai identificando que você vive na borda, que você ou que você está sendo arrastada para a borda, né? E tendenciando ali a ficar na borda da sociedade. Então, o psicólogo ali com muito capricho, né? E com muita minúcia ele vai começando a perceber e ele vai conseguir dar ali um diagnóstico para você e de repente dizer se está tudo bem dentro do normal ou se você está saindo muito ali da esfera social. Bom, a próxima aqui é mudanças drásticas de opinião. Logicamente que o borderline vai mudar de opinião, porque se ele não é racionalista, né? Ele não pertence a nenhum tipo de liga racionalista, como eu disse aqui no canal Frater, que agora eu estou caminhando para a participação na liga racionalista, né, agnóstica, porque eu gosto muito de tratar sobre temas filosóficos, metafísicos e dialogar bastante essas questões, debater bastante questões científicas e relacionadas ao enigma da vida, ao enigma da existência, da criação, né, da religiosidade, da existência de Deus. Então, eu gosto muito de raciocinar. Diferentemente, né, da liga racionalista, o borderline já não. Ele é muito imediatista, né? Ele é bem menos
ele tem bem menos conteúdo, porque justamente ele não tem essa ele não compacta as informações que ele vai agregando, né? E aquelas informações elas vão sendo apenas informações superficiais, né? Então ele trabalha as questões superficiais e vive surfando nessas questões superficiais e mesclando elas continuamente ali com as demais pessoas. Então dá a impressão que o borderline entende de tudo e se relaciona com todo mundo, mas ele sente um tédio porque ele percebe, né, por A mais B, que na verdade ele não está apavorando em nada, né? Ele não está participando de nada. Na verdade, ele tem que fazer um esforço enorme, né, para pincelar vários conhecimentos todos os dias e para tentar se conectar todos os dias, mas essa conexão ela nunca acontece, né? Nunca acontece um conchavo, uma conexão mais de afinco, né? Então a questão da mudança drástica de opinião, né, ela acontece, né? Porque logicamente ele tem uma opinião em que ele vai condensar ou vai compactar um pensamento, né? Ele vai é, idealizar alguma coisa, né? E vai formar uma personalidade forte e de repente isso é desprendido, né? De repente ele desprende porque é da natureza dele essa não propensão, né? Não estar propenso à questão aí da conexão, né? Social, mas viver mais na borda. Então ele vai ter essa mudança do nada de opinião, né? Se você, por exemplo, apresentar para um borderline, né, uma opinião muito compacta, né? Você começar a falar, por exemplo, de um tema muito específico, ele vai mudar essa opinião, ele vai mudar esse tema, né? Ele vai ter uma ideia, mas ele vai se esquivar e se desfazer imediatamente daquela complexidade, né? Então ele vai apresentar sempre para você um caminho de simplicidade, né? Então vai parecer muito fútil o comportamento, vai parecer um comportamento muito assim, às vezes imaturo, né? E muitas vezes o borderline ele vai ser propenso também à questão das piadinhas, né? E a gente vai dizer aqui na próxima falta de controle de impulsos, né? Bom, controlar um impulso é uma coisa que é uma característica que toda pessoa controlada socialmente, né, entre aspas e em tese, as pessoas conseguem controlar seus impulsos, né? Por exemplo, você vê uma garota bonita passando na rua, não é por isso que você vai é, proclamar aquela beleza ou vai. Já o borderline, né? Ele vai inclusive questionar essas novas leis que estão surgindo a favor das mulheres, né? Justamente porque eu até conheço pessoas, colegas meus que são borderline, por isso que eu estou rindo aqui, porque essas pessoas borderline elas começaram já a questionar essas leis que protegem a mulher do assédio, justamente pelo fato deles saberem que eles são dessa forma, né? Eles são propensos a não conseguir controlar o impulso deles, então eles sabem que eles vão entrar numa furada, né? E é justamente as pessoas que estão na borda, na margem da sociedade, que cometem essas coisas. Então o borderline ele vai ficar muito preocupado, ele já está preocupado com essa propensão aí das leis favoráveis, né? E olha que interessante, quando a gente coloca o autismo e a lei, né, na comunidade do canal Frater eu coloquei, e quando a gente coloca as síndromes e a lei, olha que interessante essa inter-relação. A gente precisa saber até que ponto, né, a gente consegue aplicar essa lei de forma punitiva, porque nós sabemos que tem pessoas e várias pessoas na sociedade com síndromes e que não conseguem controlar esse impulso, né, que é o caso do borderline. A conduta de risco, né? Conduta de risco se assemelha um pouco com a conduta do autista, né? Porque o autista, embora ele racionalize, né, e ele tenha conhecimento, esse conhecimento a gente não consegue assegurar
que é um conhecimento maturo, porque o conhecimento maturo ele precisa ser, antes de alcançar a maturidade, ele precisa ser falseável. Falseável é o mesmo que dizer que ele precisa ser submetido à prova, se realmente esse indivíduo chegou naquele conhecimento e aquela maturidade. E como o autista ele não interage, o conhecimento, embora ele seja racionalista, o conhecimento que ele adquire ele não tem essa segurança toda, né? A gente fica com o pé atrás e por isso que é indicado para os pais, para os entes queridos, as famílias que têm casos de autismo no lar, né? Sempre observar, né? Sempre procurar dar uma atenção para essa questão da segurança do autista, né? E a questão que eu falei para você de piadinha, né? No caso aí do borderline, não é questão de piadinha, mas um sarcasmo extremo, né? Então esse sarcasmo eu lembro que em alguns momentos também que eu já convivi com pessoas borderline, essas pessoas elas não só demonstram claramente esse sarcasmo, né, como também essas pessoas elas influenciam as demais, né? Então, naqueles colégios que a gente vê uma pessoa contando uma piada e as demais dando risada, né? E a necessidade de você constantemente estar ali sendo o centro da atenção e fazer um monte de pessoas sorrirem, né? Às vezes não é uma coisa que a gente percebe que é muito saudável, porque às vezes você fala assim, nossa, que talento que essa pessoa tem para fazer a outra sorrir, né? E às vezes a gente não percebe, mas ela faz aquilo naturalmente, justamente pelo fato de ela estar na parte limítrofe da sociedade, ou seja, para ela se sentir conecta com a sociedade, ela precisa desenvolver aquele tipo de conduta e não é nada fácil, né? Então às vezes a gente olha e fala, nossa, essa pessoa é um artista, mas como está muito bem apresentado aqui, né? Essa pessoa aqui que está representada aqui de camiseta vermelha, uma calça bege, está com a mão na cabeça e isso coloca um gesto de dúvida, né? Se realmente essas pessoas que alcançam um conhecimento, um reconhecimento, justamente por serem, por estarem assim nos limites, né? E colocar em prática e viver a emoção a todo vapor e de repente colocar, né? Aplicar toda aquela questão, né? De potencialidade, né? De para essas pessoas geralmente elas querem saber até onde elas conseguem chegar, né? E se isso tudo vale a pena, né? Até onde isso daí é saudável, né? Porque obviamente essas pessoas, uma hora o corpo delas vai responder, uma hora a mente delas vai responder, né? Tudo isso que a gente comentou e é nesse momento que a pessoa às vezes ela se reclui e acaba aparecendo, né? Acaba é, transmitindo essa questão comum a toda pessoa que tem uma síndrome e essa síndrome, obviamente, ela é excluída socialmente, né? Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse tema. Eu adorei esse tema. Eu não vou estender muito porque eu preciso repassar isso daqui como estreia na comunidade e como estreia no vídeo do canal Frater, né? Então, para eu publicar como estreia, o vídeo não pode ser tão longo assim, embora ele já tenha chegado aqui aos 36 e vai ultrapassar de 37 por causa da vinheta. Então, fique com a vinheta. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, clica aí no coraçãozinho do valeu. Faça uma doação para o seu comentário ficar em destaque, tá? Faz uma doação aqui para o canal Frater para ajudar o canal Frater a continuar com esse trabalho. Essa doação ela pode ser feita nesse Pix que eu vou passar para vocês aqui, esse número aqui. Pode fazer uma doação de qualquer quantia para ajudar o canal. Peço a vocês que vocês continuem se inscrevendo no canal, dando seus joinhas, compartilhando esse vídeo para que mais e mais pessoas que tenham casos de síndrome no lar possam
entender que com conhecimento, né, é, aqueles problemas que surgem, né, e aquela questão do temor e do medo, né, de achar que vai ter muitos problemas na vida, essas questões elas são amenizadas, né, e as pessoas acabam entendendo que são passíveis de serem resolvidas. Pessoal, muito obrigado mesmo pela presença de vocês. Fiquem com a vinheta e até a próxima gravação, tá? Espero vocês aqui no próximo vídeo, na próxima live. Tchau, tchau.